Meu marido trouxe para casa a filha de 1 ano, fruto de um caso com uma amiga que faleceu em um acidente. Dei uma lição para ele. Tenho 26 anos e estou casada há quase 2 anos. Meu marido, Kyle, também tem 26 anos. Nós nos conhecemos quase na mesma época em que nos formamos na universidade, em uma festa de fraternidade. Estávamos em departamentos diferentes e eu o via pelo campus, mas não interagíamos muito. Nossos amigos nos arrastaram para a festa porque era uma das últimas antes do fim do semestre. Nós dois estávamos nos sentindo mal ali, pois somos um pouco introvertidos e festas realmente não são nosso forte. Especialmente quando as pessoas se embriagam e vomitam por todos os lados. Insisti em ir embora, mas meus amigos não queriam. No entanto, eles viram Kyle saindo e pediram que ele me acompanhasse, já que eu também queria sair. Saímos juntos e começamos a conversar no caminho de volta ao campus. Foi agradável. Trocamos números ao final e, depois, começamos a nos mandar mensagens de texto. Pouco depois de nos formarmos, começamos a namorar. Estivemos juntos por quase 4 anos antes de ele finalmente me pedir em casamento. A maioria das discussões foram realmente insignificantes. Não tivemos grandes brigas nem quando estávamos namorando, nem depois de casados. Nunca suspeitei que ele me traía, pois isso nunca me ocorreu. Seu comportamento sempre foi perfeitamente normal. Eu achava que ele estava apaixonado por mim e ele insiste que ainda está, mas claramente não era o caso, porque, do contrário, ele não teria me traído. Há cerca de 3 semanas, Kyle voltou para casa com uma criança nos braços, a quem eu tinha visto poucas vezes antes, mas percebi que era filha de uma de suas amigas. Ele não ofereceu nenhuma explicação quando entrou em casa depois do trabalho com a criança nos braços. Então, tive que perguntar do que se tratava. Ele não disse nada até deixar a criança no sofá com seu telefone e colocar algo na TV. Depois, ele me levou ao quarto. Seu comportamento realmente me assustava e eu podia sentir que algo ruim estava para acontecer. Tive uma sensação ruim, indicando que algo não estava certo. Uma vez no quarto, ele me sentou e disse que tinha algo para me contar. Ele começou dizendo que ainda me amava mais do que qualquer coisa neste mundo e que o que ele ia me dizer poderia me fazer sentir o contrário, mas que eu precisava lembrar que estávamos destinados a ficar juntos. Instantaneamente, soube que a criança era dele, mas ainda o deixei falar, esperando contra toda esperança que houvesse alguma explicação inocente para a criança sentada em nossa sala de estar. No entanto, quando ele começou a falar, soube que tudo tinha acabado. Ele contou que tudo começou uma semana antes do nosso casamento, quando ele realmente começou a perceber que ia se casar e que agora teria que passar o resto da vida com uma só pessoa. Como a maioria dos homens, ele se assustou e quase fugiu na noite anterior ao casamento, mas uma de suas amigas o pegou em flagrante. Agora, essa amiga, que faleceu recentemente, vamos chamá-la de Nick, estava bebendo no estacionamento e aparentemente estava falando ao telefone do lado de fora porque era o único lugar onde conseguia sinal. Ela o pegou antes que ele entrasse no carro. Viu a bolsa de viagem que ele tinha embalado para a fuga rápida e entendeu o que estava acontecendo. Então, tentou acalmá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Ela até entrou no carro com ele e tentou convencê-lo a não fugir, mas acabaram se beijando no carro. Ele e Nick se conheciam há muito tempo, pois frequentaram o ensino médio juntos. Eu sempre suspeitei que Nick sentia algo por ele, mas não tinha provas, então nunca disse nada. Ela sempre foi gentil comigo também, então não havia motivo para trazer isso à tona e causar confusão. Sempre tive a sensação de que ela via Kyle como algo mais que um amigo e que, se eu não estivesse na equação, provavelmente teria tentado ficar com ele. De qualquer forma, Kyle me contou que acabou passando a noite anterior ao nosso casamento com ela e que dormiram juntos porque ele estava nervoso e ela era a única pessoa por perto. Ele disse que não estava pensando e que, assim que percebeu o que tinha feito, decidiu se desculpar e sair do quarto dela para voltar ao seu e se casar comigo, porque eu era a única pessoa que ele realmente amava. Ele saiu do quarto dela por volta das 4 da manhã e voltou para o seu imediatamente, então ninguém o viu sair em nenhum momento. Assim, ele conseguiu manter isso em segredo por um bom tempo. Nick também não mencionou nada depois e decidiram que o que aconteceu na noite anterior ao nosso casamento não passava de um grande erro e que nunca mais falariam sobre isso, pois ela sabia que ele estava feliz comigo e ele havia decidido que queria estar comigo. Gostaria de poder dizer que isso foi tudo, mas, infelizmente, alguns meses depois, Nick voltou a entrar em contato com Kyle porque estava grávida. Foi quando tudo começou a desandar, pois não previram que isso aconteceria. Ambos ficaram surpresos com a notícia, mas Nick decidiu que ia ter o bebê e deu a Kyle a chance de se afastar ou de ser uma parte ativa na vida da criança. Kyle escolheu coeducar a filha juntos. Ele não assinou a renúncia dos direitos parentais e esteve presente em cada passo do caminho com Nick, indo à maioria das consultas médicas e até mesmo no dia do parto. Para mim, era fácil, pois sempre que ele precisava estar com Nick, simplesmente dizia que tinha uma viagem de trabalho e saía. Eu sabia que ela estava grávida, a tinha felicitado e, inclusive, no dia do nosso primeiro aniversário de casamento, ela foi convidada para a festa, mas pouco eu sabia que a bebê que ela trouxe à festa era do meu marido. A história que Nick contou a todos foi que ficou grávida enquanto namorava um rapaz de um aplicativo de encontros, e que ele não queria fazer parte do bebê ou da vida da criança. Então, ela era uma mãe solteira. A história era suficientemente crível para que ninguém questionasse e a filha dela tinha traços muito normais, então nunca pensei que se parecia com Kyle. Kyle e Nick continuaram em contato mesmo depois do casamento e ela esteve várias vezes em nossa casa. Eu nunca notei nada estranho no comportamento deles um com o outro, então foi fácil me enganar. Nick raramente trazia sua filha consigo, então eu só a via em fotos, por isso não a reconheci quando meu marido a trouxe da última vez. Ele me disse que vinha apoiando as duas e que as visitava sempre que podia, apenas para estar perto da filha. Ele me prometeu que não havia nada entre ele e Nick e que tinham terminado o caso depois daquela noite antes do casamento. Nunca foram nada antes ou depois disso, foi apenas uma noite, mas ele continuou mantendo contato com ela porque tinha um acordo de custódia compartilhada da filha.
Ele também precisava pagar pensão alimentícia e queria muito fazer parte da vida da filha, então não podia se afastar. Infelizmente, Nick faleceu há um mês em um terrível acidente de carro, pois um caminhoneiro bêbado bateu no carro dela. Sua filha estava vivendo com os pais dela nas últimas semanas, mas agora Kylie decidiu que finalmente era hora de me contar a verdade e queria que eu aceitasse ele e sua filha para que ela pudesse ter uma mãe e pudéssemos ser uma família juntos. Depois de ouvir toda a história e processá-la, eu não sabia o que dizer a seguir porque estava em choque. No momento em que ele disse que esperava que eu realmente criasse sua filha como se fosse minha, depois de ter acabado de me contar que me traiu e dormiu com sua amiga no dia anterior ao nosso casamento, eu perdi o controle.